Muito bem, estamos na nossa aula de número 43. Olha que legal, chegando na metade do nosso curso. Essa aula de número 43, aparentemente, é uma aula muito curtinha. Mas não se engane, ela só é curtinha porque a título de remissões e aulas anteriores nós estudamos tudo o que seria necessário para entender o que está escrito no artigo 22, que é o objeto desta aula. Estamos ainda aí no começo do título 5 da LDB, ainda no capítulo 1, e vamos falar das disposições gerais, isso mesmo, disposições gerais em matéria de educação. E aí temos aqui o artigo 22 que diz que a educação básica, todo mundo sabe o que é educação básica, ela é o primeiro nível da educação, porque a educação divide-se em dois níveis, educação básica e educação superior. Então veja como tudo o que está aqui depende de uma base pregressa. Então a educação básica tem por finalidades. Já estudamos as finalidades da educação. Lá no artigo 2º da LDB, lembra? No começo do nosso curso. E quando estudamos o artigo 2º da LDB, nós fizemos uma remissão ao artigo 22. E lá eu trabalhei o artigo 22. De forma muito qualitativa, por isso que aqui fica muito mais fácil, porque isso já foi estudado. A educação tem por finalidades. A primeira, desenvolver o educando. Essa é a primeira finalidade da educação básica, preste atenção. Essa finalidade não é uma finalidade da educação. Ela é uma finalidade da educação básica. Vou repetir. Desenvolver o educando não é uma finalidade da educação. É sim uma finalidade da educação básica. Porque a finalidade da educação é o pleno desenvolvimento do educando. Eu vou colocar isso na forma de um gráfico já já e você vai ver. Então a primeira finalidade, desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e nos estudos posteriores. Muito bem, quando você estudou comigo o artigo 22, o artigo 2º da LDB, você estudou que a primeira finalidade da educação, lembrando que a educação divide-se em dois níveis, educação básica e educação superior, então eu estou falando do conjunto educação, a primeira finalidade da educação era o pleno desenvolvimento do educando, a segunda era o preparo para o exercício da cidadania, e a terceira era a qualificação para o trabalho, porque era a finalidade da educação como um todo, levando em conta os dois níveis, básica e superior. Daí o destaque à palavra pleno. Agora, estamos estudando apenas as finalidades da educação básica. E falando de finalidades da educação básica, a educação básica não está preocupada com o pleno desenvolvimento do educando, e sim apenas em desenvolvê-lo. Desenvolver plenamente é uma tarefa da educação como um todo, e a gente teria ainda mais um nível inteiro, que seria a educação superior, para conseguirmos alcançar este pleno aqui. Então, da educação básica, a sua primeira finalidade é desenvolver o educando e não desenvolvê-lo plenamente. Porque desenvolvê-lo plenamente é função da educação. E da educação básica é desenvolver apenas. Formação comum, fornecer-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania, isso é, traçar aquela base, e por último, dar-lhe meios para progredir no trabalho. Então, ela dá toda uma base, a educação básica, ela dá toda uma base, todo um alicerce para chegarmos ali. Isso é, ela dá o meio do caminho, ela dá a base, ela dá a fundação para chegarmos ali. Perfeito? Então, você consegue entender numa aula curta, porque no artigo 2º trabalhamos cada um desses elementos, o que era o pleno desenvolvimento do educando e a diferença do pleno desenvolvimento do educando para desenvolver o educando. Falamos do preparo para o exercício da cidadania, e no meio do caminho ficaria a formação comum indispensável para o exercício da cidadania, e falamos da qualificação para o mundo do trabalho, onde no meio do caminho ficam os meios para progredir no trabalho. Por isso, essa aula aparentemente ela é curta, mas ela abarcou uma série de conceitos que levamos aí
praticamente de 30 minutos a 50 minutos em aulas anteriores trabalhando. Então, quando você for dar aula deste conteúdo para o seu aluno, você pode simplesmente lembrar que esses tópicos já foram abordados utilizando esse gráfico que eu usei aqui nas aulas anteriores. Quanto melhor você falar, quanto mais qualidade no seu falar nas aulas iniciais, menos você vai precisar falar em alguns pontos mais à frente da LDB. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.